Boa tarde, pessoal. Então, na nossa aula de arte dessa semana, a gente vai ter uma atividade para nota, tá? Essa atividade vai valer de 0 a 5 e vai ser somada à próxima atividade de nota que nós faremos quando voltarmos, certo? Então, essa atividade de nota, ela tá no final do livro e começa na página 451. Essa atividade, como é uma atividade para nota, tipo teste, apesar de ser de consulta, você tem apenas um dia para entregar, tá? Então, quem não conseguir entregar no prazo, então vai ficar sem a nota. Então, essa atividade eu vou dar uma breve explicada sobre ela, mas toda a resposta que você precisar para respondê-la está no próprio livro de vocês. Então, a questão 1, então aqui tem Sistema Faria-Britos Plus. Então, observa que no final do livro tem sexto ano, primeiro bimestre. E essa atividade, ela é uma revisão, tá? De toda a unidade 1 que você já viu. O primeiro tema foi arte e espaços de expressão. O tema 1 foi paredes e muros como espaços de expressão. E aqui nessa primeira imagem, tá mostrando uma pintura feita em paredes ou tetos da antiguidade, a pintura egípcia. E você vai ver aqui os detalhes, tá, da figura e vai marcar apenas uma alternativa correta para cada questão. Então, isso é uma atividade que nós chamamos de múltipla escolha, onde você vai ler o enunciado da questão e a partir desse enunciado você vai responder apenas uma questão correta. Uma questão correta, tá bom? Então, aqui é a questão 1. Tem a pintura para analisar e as questões para marcar. A questão 2 também, ó, uma pintura, tá? Uma tela. Vocês vão ver o detalhe da tela embaixo, dando detalhes. E na página seguinte, a pergunta ou texto relacionado à imagem, certo? Então, aqui eu tenho texto 1, texto 2. Ó, mais uma pintura que fala aqui sobre o muralismo mexicano, que nós vimos sobre isso, tá? Então, tem um pequeno texto sobre o assunto e a partir desse texto, a gente vai observar questões para responder. Então, aqui tem na página seguinte as questões relacionadas aos textos, certo? Então, sempre marca apenas uma, não pode marcar duas, tá bom? Quarta questão, arte política mexicana. Fala sobre o que os pintores do período defendiam sobre essa nova arte mexicana. E aqui tem as alternativas. Forma irreal de representação, forma realista de representação. Todos os detalhes para responder, como eu falei, tá lá no conteúdo. E aqui as pinturas rupestres. Lembra que nós trabalhamos pintura rupestre? Aqui tem o primeiro texto relacionado à pintura rupestre, na página seguinte. O texto 1 está relacionado só à questão visual, tá? Leitura de imagem. Texto 2 é um texto escrito, falando sobre a pintura rupestre. E aqui as alternativas relacionadas ao texto. O retrato das personalidades da tribo, a forma realista com o uso do carvão, a descrição de trocas comerciais. Então, vocês vão ler o texto, ler a imagem para poder marcar a alternativa. A questão 2, sobre, mais uma vez, aquela pintura encontrada na Argentina, lembra? Caverna das Mãos. Então, sobre essa pintura, aqui tem um pequeno texto, uma pequena explicação. E aqui, questões relacionadas a essa imagem. Então, vocês vão responder a questão 3. A questão 3 também, ó, mostra uma pintura em uma parede de pedra. Isso aqui é um antílope deitado, escavado na rocha, encontrado na Argélia. Então, aqui, ó, vejam só que o contorno ainda tá bem delimitado, tá? Todas as perfurações. E aqui tem outro detalhe de pintura rupestre, no litoral de Santa Catarina. Veja aqui que essa parede aqui, ó. Ambas as imagens apresentam figuras rupestres que foram obtidas por meio de cortes feitos na rocha. Aqui tem esse de Santa Catarina e esse da Argélia. E aqui pinturas, ó. Ambas as imagens representam figuras rupestres. Então,
Esse processo é chamado de quê? Então, aqui tem as alternativas, tá? E vocês vão poder marcar apenas uma alternativa. Sobre o tema 3, ó, relacionado ao grafite. Lembra do que vimos de grafite? Então, tem o texto 1, que é a leitura da imagem, e o texto 2, um texto escrito. E a partir disso, vocês vão acabar marcando a alternativa que melhor responde a pergunta, tá certo? Lembra, só tem uma questão correta. Pintura, a questão do 2 do tema 3, também relacionado a grafite. Veja só a imagem, 3 pessoas fazendo aí um grafite. E aqui, sobre o que é o grafite, sobre o que se usa no grafite. Então, aqui tem sempre um detalhe e vocês vão poder marcar. As questões são simples, tá? São bem simples e rápidas de serem resolvidas. Então, o texto 1, leitura da imagem. Texto 2, metabiótica. Você vai ler, tá? E responder. Eu não vou dar detalhes, porque como é um texto para nota, então você precisa se dedicar. Então, aqui eu tenho, acaba na página 457, tá aqui no finalzinho da página. Página 457, tá aqui, ó. E essa página 457, ela finaliza essa atividade sobre grafite. Lembra? Vale nota para essa unidade, tá bom? Todos têm que fazer. E o prazo vai ser de 1 dia. Então, hoje vocês vão estar recebendo essa atividade e amanhã vocês vão devolver as respostas. Quando vocês responderem, vocês vão responder estilo gabarito. Vocês vão marcar, por exemplo, primeira questão, resposta C. Então, 1C, 3A, 4B. O número e a resposta correta, qual a letra. Não precisa escrever nada, não precisa marcar ou tirar foto. Se quiser, somente digita. Se quiser tirar foto, também pode tirar, tá bom? Mas o importante é que ninguém deixe de fazer essa atividade de arte, tá bom? Então, boa atividade a todos, tá? Bastante atenção. Atrás do livro, no final do livro de vocês, inicie essa atividade na página 451 até a página 457, tá? Essa é a atividade de arte para nota. Sistema Faria Brito Plus, atividade no final do livro. Então, boa atividade.